Paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu vou fazer uma leitura bíblica no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de número 10 e o versículo de número 11, para a nossa meditação. A palavra de Deus diz o seguinte: procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Irmãos, essa porção que eu vou compartilhar com os irmãos, essa porção da palavra, ela faz parte de um estudo, de uma mensagem que o Senhor Deus me deu há alguns tempos atrás, e com muito prazer eu vou compartilhar com os irmãos. É uma palavra direcionada a todos os cristãos, porque todos nós fomos chamados para sermos testemunhas do nosso Senhor e Salvador Jesus, e todos nós temos a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus. Mas ela também é uma palavra direcionada principalmente a obreiros, àqueles que são os ensinadores, que são os professores, aqueles que exercem o ministério e que pregam a palavra e que exercem influência sobre outras pessoas nas congregações. Aqui nós temos um homem que dispensa comentários, Salomão, um homem que recebeu da parte de Deus uma capacidade extraordinária, um conhecimento profundo, e ele está nos falando daquilo que ele fez, daquilo que ele procurou fazer dentro da área do ensino, dentro da área da transmissão do conhecimento. Ele diz que, como pregador, ele procurou palavras que fossem agradáveis, palavras que fossem corretas, palavras que fossem bem recebidas pelos seus alunos, pelos seus discípulos, pelos seus ouvintes, por aquelas pessoas que tinham a oportunidade de aprender com ele. Semelhantemente também, nós temos esta responsabilidade. O Senhor nosso Deus, através do seu Santo Espírito, nos dá mensagens e nós precisamos procurar pregar esta palavra de maneira sincera, de maneira agradável, de maneira humilde, né? Principalmente porque às vezes tem pessoas que, quando ele está pregando, ele se esquece de quem ele é, ele se esquece que ele também é homem. Então eu penso que o ministério, que a pregação, não deve se consistir em palavras ofensivas, raivosas, mas deve se consistir em palavras sinceras, humildes, objetivas, né? Palavras que realmente venham a abençoar a vida do ouvinte. Veja também que, além das palavras serem agradáveis, ele diz que aquelas palavras que ele transmitiu, elas eram palavras de retidão. O escrito é retidão, diz ele. Então a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é honesta, a palavra de Deus é correta, a palavra de Deus não faz curva, a palavra de Deus não massageia ego de ninguém, ela é reta. E ele diz também que eram palavras de verdade. O obreiro tem que trabalhar com a verdade. O obreiro não pode mentir. O obreiro não pode falsificar. O obreiro não pode adulterar a mensagem. Nós estamos vendo no Brasil, infelizmente, obreiros que estão mentindo no púlpito. Estão prometendo o céu na terra. Estão prometendo vida eterna na terra, saúde plena na terra, prosperidade total na terra. Isso é mentira, isso não é correto.
O obreiro precisa trabalhar com a verdade. Jesus disse no Evangelho de João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo nos oferece sofrimento, nos oferece aflições. Então, por que o obreiro vai enganar o povo? Por que o obreiro vai ficar prometendo vitórias constantes, prosperidade, saúde plena na terra? Ora, quantos servos de Deus passaram por aflições, por dificuldades, por enfermidades? Quantos servos de Deus passaram por perseguições, por necessidades, né? Então nós não podemos trabalhar com a mentira. Infelizmente a igreja está perdendo seu crédito no Brasil devido a existir obreiros que estão trabalhando com a mentira, né? E nós, como igreja, devemos repudiar, reprovar quem assim se comporta. Ele também continua dizendo no versículo de número 11, ele diz, as palavras dos sábios são como aguilhões. Você sabe o que é um aguilhão? Um aguilhão era um instrumento pontiagudo, um ferro, um pau pontiagudo, que servia para ferir os animais que não queriam obedecer os seus donos. Aguilhões, né? Os aguilhões também eram usados em guerras, né, para ferir. E ele diz que às vezes a palavra ela é como um aguilhão, ela fere. E sim, a palavra fere, a verdade fere. Fere o ego, fere a vaidade, a verdade fere o mundanismo, a verdade fere a carnalidade. Quando a verdade vem, o pecador se sente ferido, se sente machucado pela verdade. Só que quando a pessoa reconhece que a verdade é a que vai mudar a sua vida, a que vai mudar a sua história, e quando a pessoa se humilha perante a mesma verdade que fere é a verdade que cura, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a verdade que sara, é a verdade que traz a vida eterna. Então, nós não devemos se omitir. A palavra, às vezes, vem como se fosse um aguilhão para ferir, para mover as situações, para machucar, mas também para salvar, para curar. E ele diz ainda mais, as palavras são como aguilhões, mas elas também são como pregos bem fixados, né? A palavra de Deus, quando você prega a palavra com sinceridade, com humildade, com temor de Deus, ela se comporta como um prego que se fixa no coração do ouvinte. O ouvinte pode até ficar bravo naquele momento. O ouvinte pode até sair da igreja. O ouvinte pode até te maldizer, murmurar, reclamar contra você. Mas vai chegar um momento em que o Espírito Santo vai trabalhar no coração dele. E aquela palavra que está lá no seu coração fixada como um prego vai produzir os seus frutos. Eu mesmo me lembro de palavras que escutei quando era criança. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma memória boa? Não. Porque a palavra de Deus é fiel, ela fixa no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo trabalha através da palavra. Ele diz, no versículo 11, são como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Que nos foram dadas pelo único pastor. Só existe um supremo pastor, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E é ele quem dá a palavra. Você se lembra do livro de Apocalipse? Revelações. Você se lembra o que diz lá no primeiro capítulo? Que são revelações de Jesus Cristo. São de Deus através de Jesus Cristo. A palavra vem da parte de Deus através de Jesus Cristo, o Supremo, o nosso sumo pastor, né? E aqui ele diz que nos foram dadas
pelo único pastor. Não é eu que tenho a capacidade de extrair a mensagem de dentro da Bíblia. Não é você, é o Senhor Deus que nos dá. Ele dá a palavra ao seu povo. Para cada igreja, na Ásia, ele mandou João escrever uma carta. Ele direcionou uma palavra para cada uma delas. As palavras vêm da parte de Deus. Louvado seja o nome dele. Então, vamos continuar honrando a este Deus. Vamos continuar adorando a este Deus, porque ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Vamos exercer o nosso ministério com simplicidade, com honestidade, com temor. Somos homens, somos falhos, às vezes erramos. Vamos corrigir os erros e continuar seguindo em frente. O nome do Senhor será glorificado sobre as nossas vidas. Deus abençoe você. Deus continue abençoando a sua família, abençoando a sua vida, abençoando o seu ministério.